Nos últimos meses, o Brasil se acostumou a ver em Eduardo Bolsonaro um filho dedicado, que protege o pai até nos momentos mais críticos. E essa visão idealizada da fidelidade filial de Eduardo se faz presente até mesmo entre os adversários do bolsonarismo. O Bolsonaro estava lá instigando. Defende meu pai é inocente. Infelizmente, o deboche às vezes pode ser tão enganoso quanto divertido. A defesa do Jair não parece ser, de maneira alguma, a prioridade do filho Eduardo. Isso já estava claro para quem prestava atenção nas conversas dele com os aliados na gringa. Diante de um Steve Bannon, por exemplo, o papo nunca era sobre viabilizar Jair para a eleição de 2026. Não! A ideia de Eduardo era viabilizar a candidatura de Eduardo. But it's quite interesting. I just saw a poll this afternoon, sir. Eduardo, you also are leading Lula. Any observations on that? Mais recentemente, quando o Brasil conheceu os conteúdos do celular do Jair, essa obsessão do Eduardo com a candidatura presidencial ficou mais clara. Eduardo andava atormentando o pai dia e noite com a vontade dele de ser presidente do Brasil. Até que o Jair, de saco cheio, envia para o filho uma pesquisa e avisa que o Vagão, apelido de Eduardo, perderia para o Molusco, apelido para o Lula. Até que o Vagão respondeu com ironia: "Nossa, acho melhor eu ficar de fora mesmo." Aí depois disso, o Jair foi ao Poder 370 e falou que ele, como pai, já deve ter constatado muito antes do resto do Brasil. O filho é meio imaturo. Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né, ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política. Ele tá bem. Ele acerta 90% das vezes. 9% quando meio, 1% está errando. Ao ser chamado de imaturo, Eduardo reagiu confirmando a imaturidade. Talvez até a ingratidão. Soltou uns palavrões para cima do pai. E aí nos bastidores a gente até trouxe essa informação na época, né, de que Eduardo Bolsonaro teria ficado muito bravo. E isso apareceu no WhatsApp de Jair Bolsonaro, ele xingando o pai aqui. Esse é um trecho extremamente forte, eu não estou localizando aqui, mas aqui, ó. Tá aqui, ó, a chamada de vídeo, eles se falam por vídeo, aí depois, ó, eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. Aí ele coloca aqui, ó, VTNC. É muito importante ter isso em mente nesse momento. O objetivo final de Eduardo não é aliviar a barra do pai, é se tornar presidente do Brasil. Por mais remota e maluca que essa possibilidade possa parecer. É muito importante reconhecer qual é o real objetivo desse personagem que é tão importante para a política brasileira nesse momento, porque qualquer análise que desconsidere essa intenção vai estar fadada ao equívoco. Isso é um absurdo. Agora onde meu pai vai ser preso, tanto faz, né? Eu não estou muito preocupado, não. Verdade seja dita, desde que o Brasil conheceu as mensagens trocadas por Eduardo e Jair, o jogo de Eduardo ficou muito mais claro. Agora ele finalmente fala abertamente sobre o que ele quer. Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Eu estou no meu 3º mandato, eu sei como é que a banda toca. Então eu teria que ir para outro partido. Espero que esse outro partido também não venha tentar derrubá-lo. Eu espero que isso nem seja necessário. E aí o Jair Bolsonaro também sairia do partido? Acho que o Flávio também tá no PL, sairia todo mundo ligado a você? São conjecturas que eu estou fazendo. Eu não gostaria de sair do PL numa situação dessa. Mas eu estou adiantando o meu ímpeto e a minha vontade. Eu acho que depois de ter me formado, né, em Direito na FRJ, advogado, policial federal, servido na fronteira, deputado mais votado de toda a história do país, indo para o meu 4º mandato, né, em 2026, estou no meu 3º. Uma pessoa que consegue ter relações diretas com o presidente da Argentina, presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Hungria, é recebido no Chega, no Vox, na Espanha, na Europa, etc.
eu acho que eu estou num momento em que eu consigo representar as pautas da direita. Eu não comecei ontem nisso. Essa nova postura, postura de candidato interessado em poder e não de filho interessado no bem-estar do pai, essa nova postura permite analisar as decisões do Eduardo em retrospecto. Primeiro, ele manteve uma distância relativamente segura das tramóias que resultaram no 8 do 1. Nem indiciado foi. Nas delações do Mauro Cid, Eduardo aparece como alguém que incentivou Jair a tentar o golpe, mas que nunca se envolveu diretamente. Talvez Eduardo só quisesse se preservar, imaginando que aquilo ia dar errado mesmo. Ou talvez o Eduardo tenha antecipado o que ocorreria depois da tentativa de golpe. O pai ficaria inelegível e o nome Bolsonaro, que ele também carrega, continuaria tendo um certo peso eleitoral. Assim, Eduardo teria o caminho livre para se colocar como candidato à presidência. Teria, porque restou um obstáculo a ser eliminado: Tarcísio, de quem ele continua falando mal, mesmo depois dos vazamentos. Por exemplo, o Tarcísio, se ele for eleito, né, fica difícil você ter uma participação nossa. Pergunta a você, qual é o secretário bolsonarista, né, que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem. Agora, tem pessoas ali que são ligadas ao PSOL. Tinha a secretária das mulheres, que eu não me recordo agora. Mas não apita nada e não foi indicação nossa. Né? Eu gostaria, eu tentei colocar, né, o secretário de Cultura. O nome não foi aceito e foi colocado uma pessoa que já foi secretária de Cultura de governos anteriores, né, governo do PT, do Fernando Haddad. Nas mensagens que vazaram, né, eu falei o nome da secretária de Comunicação, a Laís Vita, é uma pessoa que já fez doações para o PSOL. A pessoa que o marido dela, até pouco tempo atrás, né, acho que agora separou, vi na imprensa pelo menos, né, a pessoa que trabalhava com o Marcelo Freixo. Para dar a volta em Tarcísio e conseguir ser o candidato oficial do bolsonarismo pós-Bolsonaro, Eduardo deve ter achado que seria uma boa ideia ir aos Estados Unidos e articular com a extrema-direita por lá. É claro que agora esse parece um plano suicida, mas para ele, naquela ocasião, talvez fizesse sentido. Afinal de contas, fazendo isso, ele apareceria para a base bolsonarista radicalizada como um filho que se sacrifica pelo pai. Bonito. Já para o pai, Jair, ele apareceria como o mais útil dos aliados, capaz de trazer lá de fora a salvação que aqui no Brasil o Jair não teria onde encontrar. Para o Eduardo, deve ter parecido natural assumir que o caminho para o Palácio do Alvorada passaria pela Casa Branca. Então, percebendo que ele poderia se beneficiar, ele fez o que não tinha feito diante da trama golpista. Assumiu os riscos e se envolveu diretamente. Mas e o pai dele? Cadê a liberdade e o bem-estar do Jair no meio dos planos do Eduardo? Quando você conhece as motivações dele, você percebe que essa é até uma pergunta meio ingênua. Isso é um absurdo. Agora onde o papai vai ser preso, tanto faz, né? Eu não estou muito preocupado, não. Enquanto Eduardo Bolsonaro cogita a presidência, o restante do Brasil, aquele restante que vive alheio a esses planos tão narcísicos, cogita uma outra coisa. O resto do Brasil cogita é se ele pode continuar sendo parlamentar nessas condições. Olha, normalmente, um presidente da República, respeitando a divisão dos três poderes, evitaria falar em influenciar o parlamento para esse ou para aquele lado. Mas nesse caso em específico, o Lula parece que acha válido abrir uma exceção. Você enxerga a possibilidade de Eduardo Bolsonaro continuar exercendo seu mandato, mesmo estando fora do país? Como é que o senhor vê isso? Ele não pode exercer o mandato dele. Eu já falei com o presidente Hugo Mota, já falei com vários deputados, de que é extremamente necessário caçar o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria do mundo. Recentemente, Jair Bolsonaro recebeu na sua prisão domiciliar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Em pauta estava o futuro do clã. Os dois falaram dos filhos do Jair e dos cargos que a prole pode disputar. No que dependesse do pai, Eduardo seria senador por São Paulo. Nada mal. Só que Valdemar teria jogado um balde de água fria. Disse a Jair que o melhor é desistir. Como se percebe, o pai
tinha bons planos para o filho. Só que Eduardo, rebelde, não se contentou com esses planos e foi para os Estados Unidos tomar a dianteira e fazer das suas loucuras. No fim, Eduardo será derrotado, não pela ditadura da toga, não pela esquerda, muito menos pelo comunismo. Eduardo será derrotado pelo patriarcado. Ponto final em mais um textão. Olha que eu estou insistindo faz tempo aqui no fato de que o chamado endgame, como se diz nas agências de publicidade ou na Faria Lima, o endgame do Eduardo Bolsonaro é essa candidatura presidencial, né? Muita gente aí achou que era loucura, que eu estava exagerando, mas quem achou isso, achou porque esqueceu de pensar com a cabecinha do Eduardo Bolsonaro. Às vezes você precisa de um doidão para entender o outro. Se bem que eu não sou esse tipo de doidão aí com altas pretensões de poder. O objetivo aqui é muito humilde. É só triar a informação nesse tantão de ruído que a internet traz até você. Esse é o meu humilde e sincero papel. E não estou sozinho nele, né? Os apoiadores desse canal também participam, mandam áudios para um grupo lá no Telegram, grupo do qual você está convidado a participar, e aí esses áudios se transformam no PS do nosso textão. Vendo o Eduardo Bolsonaro declamar todo o seu currículo, direito na FRJ, advogado, policial federal, servido na fronteira, deputado mais votado de toda a história do país. me faz lembrar aquela estelionatária que foi pega esses dias, saiu aí nas redes sociais, que vendia supostos cursos jurídicos, anunciando que era uma advogada, juíza, promotora do Tribunal Regional, Federal, Mundial, da Clínica Psiquiátrica, Psicológica. Chato! Me parece também que essa história do Bananinha se tornar presidente já é algo mais antigo, né? Parece que aquele Steve Bannon também está por trás disso. De alguma maneira, eu acho que eles querem pressionar mesmo o judiciário brasileiro, né? Tentar tirar o Jair Bolsonaro da cadeia e de tudo isso. Me parece mesmo um projeto internacional. Eduardo, you're here because they would essentially arrest you and try to do the same thing to you if you went back to Brazil. This is how much they fear the Bolsonaro family and the movement that you've inspired in Brazil, like President Trump has inspired the America First and the MAGA movement here in the United States. You're a hero. Eu sei que tem o Bannon, eu sei que tem toda uma organização da extrema-direita no mundo, mas me parece que ele deu uma pirada, ele pirou na batatinha, viajou na maionese. Como na música dos Paralamas do Sucesso, Luiz Inácio, os 300 Picaretas. Talvez seja a música mais falada e menos ouvida do Brasil. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Podemos ver que o nosso Congresso Nacional sempre foi formado por pessoas que, infelizmente, em geral, só estão preocupadas com elas mesmas, em aumentar seu patrimônio pessoal e seu poder. Um desses 300 picaretas era justamente o senhor Jair Bolsonaro. E um dos 300 picaretas da atualidade é o Eduardo Bolsonaro, que nem no Brasil está mais. Está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Eu acho que a gente devia prestar mais atenção justamente à eleição do Congresso e do Senado, porque aí sim estamos correndo um grande risco de votarmos em pessoas que na prática podem acabar com a democracia. Já foi o final, já foi o finalzinho que você acabou de escutar e agora o finalzinho. Esses derradeiros segundos em que eu agradeço o fato de você ter ficado comigo até aqui. Eu acho que eu já disse isso. O drama do Uber do conteúdo como eu é o passageiro que pula no meio da corrida. Se você tivesse as estatísticas dessa distinta plataforma de vídeos, você ia ficar surpreso com quanta gente pula do vídeo longo no meio dele. E não foi o seu caso, né? Então, parabéns. Você está com a sua capacidade de atenção preservada.
apesar da deterioração que esse panorama digital todo costuma trazer, né, para nossa atenção, para nossa capacidade de concentração. Então, pelo menos nesse aspecto aí, você está indo bem. E está comigo, né? Então eu te agradeço muito. Valeu!